Bilionário pagou 500 milhões para 10 mulheres perfeitas terem seus filhos antes de ficar estéril. Mas a empregada que elas humilhavam fez o milagre que a ciência dizia ser impossível. Inscreva-se e deixe seu like para ouvir mais histórias emocionantes. Henrique Montenegro entrou no elevador privativo de seu império empresarial, a Montenegro Tech, com o semblante completamente transformado. Tinha acabado de deixar o consultório médico mais exclusivo de São Paulo, onde pagou uma fortuna para ouvir a pior notícia de sua vida. Esterilidade progressiva irreversível, havia dito o Dr. Paulo, com a pasta de exames aberta. Seu corpo está parando de produzir espermatozoides por causa de uma condição genética rara. Em no máximo 6 meses estará completamente estéril. Dentro de seu carro importado, Henrique socou o volante até seus dedos doerem. 35 anos, bilionário, dono do maior conglomerado tecnológico do país e sem poder deixar seu legado para ninguém. Maldita cláusula! Gritou sozinho. Seu avô, Augusto Montenegro, havia sido claro no testamento. O controle majoritário das empresas só permaneceria com Henrique enquanto ele tivesse descendentes diretos. Caso contrário, aos 40 anos, tudo passaria para seu primo Carlos, que ele desprezava. No escritório, quebrou um vaso de cristal contra a parede. Sua assistente entrou assustada. Senhor Montenegro, está tudo bem? Chame a doutora Regina e o doutor Paulo, agora. Quero eles aqui em 1 hora. Olhou pela janela panorâmica os prédios de São Paulo que pareciam se curvar diante do seu. Tudo que construiu, ampliou e transformou seria de Carlos em alguns anos se não tivesse filhos. 6 meses, sussurrou, observando o diagnóstico tremendo em suas mãos. Tenho apenas 6 meses para garantir meu legado. 3 dias depois do diagnóstico, Henrique reuniu sua equipe de confiança na sala de reuniões. Doutora Regina, sua advogada, Dr. Paulo, seu médico pessoal e 2 assessores jurídicos estavam sentados em silêncio absoluto após ouvirem sua proposta. Você quer 10 mulheres para gerarem seus filhos em 6 meses? E perguntou Regina, ajeitando os óculos. Isso é perfeitamente legal, interrompeu Henrique. Serão inseminações artificiais, tudo documentado, com contratos blindados. 1 milhão por mês de gestação e 50 milhões para criarem meus filhos até os 5 anos. Dr. Paulo balançou a cabeça. Henrique, não é tão simples. Não podemos garantir que todas engravidarão de primeira. Além disso, seu material genético está... Congele tudo o que puder hoje mesmo. Henrique bateu na mesa. Quero mulheres perfeitas. QI acima de 140, saúde impecável, histórico, familiar sem doenças, formação acadêmica de elite. Regina suspirou. E o lado emocional disso tudo, essas crianças, essas mulheres, isso é um negócio, cortou Henrique. Meu primo Carlos está esperando eu falhar para tomar tudo que construí. A cláusula do meu avô é clara. Sem herdeiros diretos, perco o controle acionário aos 40 anos. O silêncio tomou conta da sala enquanto Henrique espalhava documentos pela mesa. Projeto Herdeiros. É assim que vamos chamar. Comecem a busca, hoje mesmo. Quero 10 candidatas pré-selecionadas em 2 semanas. Comprem aquela mansão em Alphaville que visitamos no mês passado. E contratem uma equipe de segurança e funcionários discretos. Quando todos saíram, Henrique ficou sozinho olhando para o retrato de seu avô na parede. Não vai tirar isso de mim, velho. Não vai. As entrevistas para a governanta da mansão já duravam 3 dias. Henrique rejeitou todas as candidatas experientes que Regina selecionou. Muito arrogantes, dizia. Vão querer opinar no projeto. Preciso de alguém invisível que cumpra ordens sem fazer perguntas. Na tarde do 3º dia, enquanto observava as candidatas da sala de espera através das câmeras, notou uma moça simples, de aproximadamente 28 anos, ajudando uma senhora idosa que havia derrubado sua bolsa.
Diferente das outras, vestidas para impressionar, ela usava roupas simples, mas limpas e bem cuidadas. "Quem é aquela?" perguntou para Regina. "Luísa Soares. Está no final da lista. Experiência em hotelaria, não em mansões particulares. Cuidou da mãe com câncer até falecer. Mora com a irmã que tem doença renal." Henrique observou como ela organizava discretamente a mesa de café da recepção, sem chamar atenção. Minutos depois, Luísa entrou na sala com os olhos baixos. "Senhor Montenegro, é uma honra conhecê-lo." "Agradeço a oportunidade. Por que quer esse emprego?" interrompeu Henrique friamente. Luísa respirou fundo. "Minha irmã Teresa precisa de transplante renal. Estamos na fila do SUS, mas ela precisa de medicamentos caros até lá. Com o salário desse emprego, posso dar uma vida melhor para ela." Henrique a estudou. Notou suas mãos com pequenas marcas de trabalho duro, sua postura humilde, mas digna. "Você terá que morar na mansão. Vai poder visitar sua irmã apenas aos domingos." Luísa engoliu seco. "Farei o necessário, senhor. Sou discreta e trabalhadora." "Está contratada", disse Henrique, voltando aos papéis. "Regina lhe explicará as regras. Você começa amanhã." A mansão em Alphaville estava pronta após 2 semanas de reformas intensas. Luísa organizou tudo conforme as instruções. 10 suítes luxuosas no andar superior, cada uma com decoração personalizada segundo os perfis das futuras ocupantes. No primeiro dia oficial, as 3 primeiras selecionadas chegaram. Em Camila, executiva de multinacional com MBA em Harvard, Vanessa, ex-modelo internacional com doutorado em bioquímica, e Amanda, neurocientista premiada internacionalmente. "Bem-vindas à mansão Montenegro", recebeu Luísa, com um uniforme discreto. "Posso mostrar seus aposentos?" Vanessa a interrompeu, olhando-a de cima a baixo. "Você deve ser a empregada. Leve minhas malas para o quarto mais espaçoso. Na verdade, as suítes foram designadas pelo Sr. Montenegro." Camila deu risada e se aproximou de Luísa. "Querida, você realmente acha que está no mesmo nível que nós? Estamos aqui para gerar os herdeiros de um império. Você está aqui para limpar nosso banheiro." Amanda, mais contida, apenas observava com um olhar superior. Enquanto mostrava a mansão, Luísa ouviu comentários maldosos sobre sua aparência, sua roupa e seu modo de falar. Ao servir chá na sala principal, Vanessa colocou o pé discretamente em seu caminho. Luísa tropeçou, derrubando a bandeja com louça importada. "Meu Deus, ela é totalmente incompetente!" gritou Vanessa. Nesse momento, Henrique entrou na sala. Seu olhar frio percorreu a cena. A bandeja no chão, Luísa ajoelhada recolhendo. "Tacos", as 3 mulheres rindo. "Se quebrarem algo nesta casa, descontarei do pagamento de vocês", disse secamente, surpreendendo a todas. "Luísa, limpe isso e volte ao trabalho." Enquanto Henrique conduzia as mulheres para a sala de reuniões, Luísa lutava contra as lágrimas. Precisava deste emprego, por Teresa. Não importava o quão humilhada fosse. 3 dias depois da chegada das primeiras candidatas, Henrique percorreu os corredores da mansão irritado. Regina o seguia apressadamente. "Como assim ela não veio trabalhar?" exigiu ele. "Quem se acha no direito de faltar sem aviso?" "Senhor, tentei ligar várias vezes. Ninguém atende." Henrique parou bruscamente. "Descubra onde ela mora. Vou pessoalmente demiti-la." 2 horas depois, seu motorista parou em frente a um hospital público na periferia de São Paulo. Henrique, deslocado em seu terno italiano, entrou num ambiente lotado e barulhento. O cheiro de desinfetante barato e o calor sufocante o agrediram imediatamente. Seguindo as orientações da recepcionista, encontrou a ala de nefrologia. Foi quando viu Luísa, adormecida numa cadeira desconfortável, ao lado de uma jovem pálida conectada a uma máquina de diálise. "Luísa", chamou ele, mais baixo do que pretendia. Ela acordou assustada. "Senhor Montenegro? O que faz aqui?" Jovem na cama abriu os olhos.
Lu, quem é? Luísa se levantou nervosa. Teresa, este é meu patrão, senhor Montenegro, minha irmã. Teresa sorriu fracamente. O famoso bilionário. Lu fala muito do senhor. Henrique se sentiu estranhamente desconfortável. Por que não avisou que faltaria? Perguntou tentando manter a frieza. Luísa mostrou o celular. A bateria acabou e não tinha onde carregar. Teresa teve uma crise ontem à noite. Desculpe, sei que não deveria faltar logo no início. A médica entrou interrompendo. Teresa precisa ficar internada mais 2 dias. Os exames não estão bons, precisamos ajustar a medicação. Doutra, não temos plano de saúde para quarto particular. Sussurrou Luísa. Henrique observou as olheiras profundas de Luísa, as paredes descascadas, o ventilador quebrado. Um mundo completamente diferente do seu. Ela volta amanhã ao trabalho, declarou ele à médica, surpreendendo Luísa, e antes de sair, acrescentou: cuide do quarto particular, mande a conta para mim. Uma semana depois, a mansão estava completa. As 10 mulheres, selecionadas para o projeto Herdeiros, se instalaram em suas suítes luxuosas. Além de Camila, Vanessa e Amanda, havia agora Diana, geneticista premiada, Elisa, empresária do setor farmacêutico, Sofia, a mais jovem, prodígio em matemática, e 4 outras igualmente perfeitas pelos padrões de Henrique. Na sala principal, todas aguardavam o anúncio oficial. Luísa servia champanhe discretamente enquanto recebia olhares de desprezo. Henrique entrou acompanhado de Regina e Dr. Paulo. Senhoras, bem-vindas ao que chamarei de maior projeto da minha vida. Ele explicou friamente a situação. Sua condição médica, o prazo de 6 meses, o procedimento de fertilização e, principalmente, os termos financeiros. 1 milhão por mês de gravidez confirmada. 50 milhões para criar cada criança até os 5 anos. Depois disso, a educação e tutoria serão administradas por mim. Regina distribuiu os contratos enquadernados em couro. A cláusula 17 é particularmente importante, destacou Henrique. Não haverá envolvimento emocional ou físico entre nós. Este é um acordo puramente comercial. Camila levantou a taça. Ao futuro do Império Montenegro. Todas brindaram, enquanto Luísa recolhia discretamente as taças vazias. Mais tarde, quando os profissionais saíram, as mulheres se reuniram na sala de estar privativa. Precisamos estabelecer a hierarquia aqui, declarou Vanessa, e garantir que nada interfira no nosso acordo. Camila concordou. Observei como ele olhou para aquela empregadinha hoje. Não gosto disso. Ela é apenas a governanta. Irrelevante, disse Diana. Sofia, a mais jovem, parecia desconfortável. Por que nos preocuparmos com ela? Camila se aproximou de Sofia. Querida, quando se trata de bilhões em jogo, qualquer pessoa é uma ameaça, especialmente uma mulher simples e boazinha que pode despertar instintos protetores nele. Precisamos garantir que ela entenda seu lugar, concluiu Vanessa, e que nunca, jamais se aproxime dele. 2 semanas após a instalação completa, Henrique organizou um jantar para apresentar as futuras mães de seus herdeiros aos principais investidores e sócios. A mansão brilhava com decoração impecável que Luísa supervisionou pessoalmente. Ela circulava discretamente entre os convidados, garantindo que tudo funcionasse perfeitamente. Seu uniforme, escolhido por Vanessa, era propositalmente antiquado e deselegante. Os investidores observavam as 10 mulheres deslumbrantes com curiosidade, enquanto Henrique explicava seu projeto visionário em termos de legado empresarial. O futuro da Montenegro Tech estará em mãos geneticamente privilegiadas, concluiu ele erguendo a taça. Durante o jantar, Luísa servia os pratos principais. Ao se aproximar da mesa principal, não notou que Camila havia discretamente estendido o pé em seu caminho. O tropeção foi inevitável.
A bandeja com molho escuro voou diretamente no vestido branco de seda de Camila, que gritou como se tivesse sido queimada. Sua incompetente! Olha o que você fez! A sala inteira silenciou. Todos os olhares se voltaram para a cena. Me desculpe, eu tropecei, começou Luísa, ajoelhada tentando limpar a sujeira. Não toque em mim! Gritou Camila, empurrando Luísa, que caiu sentada. Esse vestido custa mais que seu salário anual. Os convidados começaram a rir, alguns discretamente, outros abertamente. Vanessa se juntou. Realmente, Henrique, você precisa de funcionários mais qualificados. Luísa, de cabeça baixa, continuou recolhendo os cacos. Suas mãos tremiam, mas seu rosto permanecia composto, sem uma lágrima. Henrique observava da cabeceira. Notou o pequeno sorriso de satisfação de Camila, o pé estrategicamente posicionado. Viu também a dignidade de Luísa, que mesmo humilhada, mantinha-se forte. O jantar continua no terraço, anunciou ele friamente. Camila, tenho certeza que encontrará algo adequado para vestir em seu vasto guarda-roupa. Enquanto todos saíam, ele passou por Luísa sem olhá-la diretamente, mas murmurou discretamente. Não foi sua culpa. Após o desastre do jantar, Luísa terminou suas tarefas muito tarde. A mansão finalmente silenciou por volta das 2 da manhã, quando o último convidado partiu. Henrique, que não conseguia dormir, decidiu caminhar pelos jardins. A noite estava clara, com lua cheia iluminando o gramado impecável. Foi quando ouviu um som suave, vindo da estufa de orquídeas. Aproximou-se silenciosamente. Através do vidro, viu Luísa sentada em um banquinho, chorando enquanto borrifava água nas flores raras. Entrou sem fazer barulho. As orquídeas precisam mesmo ser regadas de madrugada? Luísa se assustou, secando rapidamente as lágrimas. Senhor Montenegro, desculpe, eu só... Você gosta de plantas? Ela respirou fundo, tentando controlar a voz. Minha mãe cuidava de orquídeas antes de ficar doente. Mexer com elas me acalma. Henrique notou um celular aberto ao lado dela, com a foto de Teresa no hospital. Como está sua irmã? Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas novamente. Os médicos disseram que a diálise não está sendo suficiente. Ela precisa do transplante nos próximos 6 meses ou... Sua voz falhou. Por que você não é doadora? Não somos compatíveis. E o medicamento anti-rejeição custa quase 20 mil por mês, mesmo com o transplante. O SUS não cobre a versão mais moderna que ela precisa. Henrique se sentou em frente a ela, incomodamente consciente da diferença entre seus mundos. Você foi muito digna hoje. Qualquer outra teria chorado na frente de todos. Luísa sorriu fracamente. Minha mãe dizia, não deixe que vejam suas lágrimas. Elas são preciosas demais para quem não as valoriza. Henrique observou aquela mulher simples, tão diferente das 10 perfeitas que selecionou. Havia nela uma força que o intrigava. Deveria descansar. Amanhã será outro dia difícil, disse ele levantando-se. Antes de sair, olhou para as orquídeas. São realmente bonitas, como você. Na manhã seguinte, Luísa encontrou um envelope grosso debaixo de sua porta. Dentro, havia dinheiro suficiente para 6 meses de medicação para Teresa e uma nota digitada. Para o tratamento de sua irmã. Ela segurou o envelope por longos minutos, sentindo seu peso, tentando decidir o que fazer. Por fim, respirou fundo e tomou sua decisão. Durante o café da manhã, as 10 mulheres discutiam animadamente sobre a decoração dos futuros quartos de bebê, enquanto Luísa servia café. Henrique comia em silêncio na ponta da mesa, verificando e-mails em seu tablet. Foi quando Luísa colocou discretamente um envelope ao lado dele. Camila notou o gesto. O que é isso? Contas para pagar. Henrique abriu o envelope, surpreso ao reconhecer o mesmo que havia deixado no quarto de Luísa.
Dentro, todo o dinheiro estava intocado, junto com um bilhete escrito à mão. Não aceito caridade, só oportunidades. Obrigada pelo gesto, mas prefiro conquistar o que preciso com meu trabalho. Respeitosamente, Luísa. Henrique leu 2 vezes, intrigado. Em toda a sua vida, nunca ninguém havia recusado seu dinheiro, especialmente alguém que precisava tanto dele. Nada importante, respondeu ele, guardando o envelope no bolso. Observou Luísa servindo as outras mesas. Havia algo diferente em seu olhar hoje, um brilho de determinação que não estava lá antes. Mais tarde, em seu escritório, Henrique chamou Regina. Quero que você dobre o salário da governanta, retroativo a partir do 1º dia. Regina arqueou as sobrancelhas. Algum motivo especial? Henrique fitou o bilhete de Luísa mais uma vez. Digamos que encontrei algo raro neste mundo. Dignidade. A advogada sorriu sutilmente, percebendo algo mudar no olhar sempre frio de seu cliente. Como quiser, Sr. Montenegro. 2 dias depois do incidente com o envelope, Henrique enviou um recado para Luísa comparecer ao seu escritório após o almoço. Ela bateu na porta pontualmente, nervosa, sem saber o que esperar. Entre, disse ele, sem levantar os olhos dos documentos. Luísa permaneceu em pé, mãos cruzadas à frente do corpo. O senhor queria me ver? Henrique finalmente a olhou, apontando para a cadeira à sua frente. Mas sente-se. Quero falar sobre o bilhete. Ela engoliu seco e sentou na ponta da cadeira. Peço desculpas se fui indelicada ou ingrata. Não era minha intenção. Por que recusou o dinheiro? Cortou ele. Sua irmã está doente. Você precisa do dinheiro. Eu tenho mais do que poderia gastar em 10 vidas. Luísa respirou fundo, olhando diretamente nos olhos dele pela primeira vez. Minha mãe sempre dizia que a única coisa que ninguém pode tirar da gente é a dignidade. Quero ajudar Teresa com meu próprio esforço. Henrique se recostou na cadeira, estudando-a como se fosse um quebra-cabeça difícil. Sabe quanto ganhei na hora que ficamos conversando aqui? Não faço ideia. Mais do que você ganharia em 1 mês. O tempo vale dinheiro, Luísa. E dinheiro é apenas uma ferramenta. Ela sorriu com simplicidade. Para o senhor, talvez. Para mim, é o fruto do meu trabalho. Ele abriu uma gaveta e retirou um contrato. Regina me informou que você terminou o curso técnico em administração. Regina diz que você organiza esta mansão com eficiência impressionante. Estou dobrando seu salário e oferecendo um adiantamento de 6 meses. Não é caridade, é reconhecimento. Luísa segurou o contrato com mãos levemente trêmulas. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita e que vai cuidar de sua irmã. Pela primeira vez, seu tom não era de ordem, mas de pedido. Ela assinou o documento com lágrimas contidas nos olhos. Obrigada pela oportunidade, senhor. Quando ela estava saindo, Henrique chamou. Luísa, sim? Me chame de Henrique. Quando estivermos sozinhos, o procedimento de fertilização in vitro começou na semana seguinte. Henrique transformou uma ala da mansão em clínica particular, com equipamentos de última geração e equipe médica 24 horas. 15 dias depois, Dr. Paulo reuniu todos na sala principal para o anúncio oficial. Tenho o prazer de informar que 8 das 10 tentativas foram bem-sucedidas. Parabéns, senhoras. Vocês oficialmente estão grávidas dos herdeiros Montenegro. A comemoração foi imediata. Taças de champanhe sem álcool foram servidas por Luísa, que circulava silenciosamente entre elas. Vanessa e Camila estavam entre as bem-sucedidas, obviamente. Qual é o sexo dos bebês? Perguntou Amanda, a neurocientista. Ainda é cedo para isso, explicou o Dr. Paulo. Em algumas semanas poderemos fazer esse exame. Henrique se mantinha afastado, observando tudo com expressão fria. Parecia mais um executivo fechando um negócio do que um futuro pai. Governanta, chamou Vanessa. Minha taça está vazia há 2 minutos.
Antes que Luísa chegasse, Camila estalou os dedos. Aqui também, e traga mais daqueles canapés. Diana acenou de outro canto. Preciso de um travesseiro para as costas. Rápido! Luísa tentava atender a todos os chamados contraditórios quando Elisa derrubou propositalmente sua taça. Que desastre! Limpe isso agora. Enquanto Luísa se ajoelhava para limpar, Camila sussurrou para Vanessa. Olhe como ele a observa. Precisamos intensificar nosso plano. Henrique, de fato, não tirava os olhos de Luísa, notando como ela mantinha a compostura, mesmo sob o tratamento humilhante. Em determinado momento, seus olhares se cruzaram brevemente. Ela sorriu discretamente antes de voltar ao trabalho. Mais tarde, quando a maioria já tinha se retirado, Henrique se aproximou de Luísa enquanto ela organizava a mesa. Como está Teresa? Melhor. O novo medicamento está fazendo efeito. Obrigada por perguntar. Henrique. Ela disse o nome dele como se estivesse experimentando o som pela primeira vez e saiu rapidamente, deixando-o com um sorriso que ele nem percebeu que tinha no rosto. Um mês após a confirmação das gravidezes, a mansão acordou com gritos vindos do quarto de Sofia, a mais jovem das candidatas. Luísa foi a primeira a chegar, encontrando-a encolhida na cama com manchas de sangue nos lençóis. Meu bebê, estou perdendo meu bebê, gritava Sofia, agarrada à barriga. Luísa chamou a equipe médica imediatamente. Dr. Paulo confirmou o pior. Aborto espontâneo nas primeiras semanas, algo relativamente comum, explicou ele. As outras mulheres demonstraram preocupação superficial, mas logo voltaram aos seus quartos. Sofia ficou sob observação médica por 24 horas e depois foi transferida para seu quarto, agora silencioso e vazio. À noite, Luísa bateu em sua porta levando um chá. Posso entrar? Sofia estava sentada na cama, olhos inchados de tanto chorar. Por que você ainda está aqui? Fracassei na única coisa que me trouxe a esta casa. Luísa colocou a bandeja na mesa e sentou-se ao lado dela. Você não fracassou em nada. Essas coisas acontecem. As outras mal falaram comigo hoje, como se eu tivesse uma doença contagiosa. Sofia soluçou. E o Sr. Montenegro nem apareceu. Ele está no escritório. Acho que não sabe como lidar com isso. Sofia olhou para Luísa com curiosidade. Por que você está sendo gentil comigo? Eu nunca fui legal com você. Luísa pegou suas mãos. Minha mãe teve 3 abortos antes de ter a mim e Teresa. Sei como é doloroso. O que nenhuma das duas percebeu foi Henrique parado na porta entreaberta, observando a cena. Ele tinha ido visitar Sofia, mas parou ao ouvir a conversa. Viu como Luísa abraçava Sofia, como a consolava com palavras simples e genuínas. Mais tarde, quando Luísa saía do quarto, encontrou Henrique no corredor. Como ela está? Perguntou ele. Fisicamente bem, emocionalmente devastada. Ela realmente queria esse bebê, não apenas o dinheiro. Henrique parecia desconfortável. O que devo dizer a ela? Luísa sorriu gentilmente. A verdade, que sente muito, que não foi culpa dela. Às vezes, ser humano é mais importante que ser chefe, Henrique. Ele assentiu, surpreso com a simplicidade e sabedoria daquele conselho. Antes de entrar no quarto de Sofia, tocou levemente o braço de Luísa. Obrigado. 3 dias após o aborto, Sofia começou a aparecer para as refeições. As outras mulheres a tratavam com distância, como se seu fracasso pudesse contaminar suas próprias gravidezes. Durante o café da manhã, ela se sentou sozinha em uma mesa lateral. Para surpresa de todos, Luísa trouxe o café especial que Sofia preferia e sentou-se por um momento com ela. Como está se sentindo hoje? Camila observava da mesa principal, fuzilando-as com o olhar. Olha só, formaram um clubinho das fracassadas. Vanessa riu alto o suficiente para ser ouvida. A diferença é que uma nasceu fracassada, a outra conseguiu fracassar mesmo tendo tudo. Sofia se encolheu, mas Luísa manteve a postura. Não ligue para elas.
Pessoas amargas sempre procuram fazer os outros se sentirem pequenos. Mais tarde, quando Luísa limpava a sala de leitura, Sofia apareceu com alguns livros. Posso ficar aqui enquanto você trabalha? Não aguento mais ficar sozinha no quarto. Ou aturar os olhares delas. As duas começaram a conversar sobre livros, filmes e a vida antes da mansão. Sofia revelou que vinha de família rica, mas que seus pais a pressionavam para o sucesso desde pequena. Vim para cá porque queria provar meu valor. Agora sinto que falhei mais uma vez. Sem que percebessem, sua amizade crescente era observada e comentada pelas outras. Isso é perigoso, disse Camila para Vanessa enquanto faziam yoga pré-natal. Sofia conhece todos os nossos planos. Se ela se aliar à empregadinha, precisamos neutralizá-la. Vanessa baixou a voz. E tenho o plano perfeito. Vamos usar o contrato contra ela. Naquela noite, enquanto Sofia e Luísa conversavam no jardim, foram interrompidas por Camila, Vanessa e Amanda. Reunião de emergência na sala principal em 15 minutos, anunciou Camila. 100 funcionários. Acrescentou, olhando para Luísa. Durante a reunião, Vanessa foi direta. Sofia, sua presença está causando desconforto para gestantes. Acreditamos que seja melhor você deixar a mansão, já que não está mais grávida. Mas meu contrato... Seu contrato era para gerar um herdeiro, interrompeu Camila. Você falhou. Sofia olhou em volta, buscando apoio, mas encontrou apenas olhares duros ou indiferentes. Apenas Diana parecia desconfortável com a situação. Vocês não podem me expulsar. Só o Sr. Montenegro pode tomar essa decisão. Já conversamos com a advogada dele, mentiu Vanessa. A papelada está sendo preparada. O que nenhuma delas sabia era que Henrique, voltando tarde do escritório, ouvia tudo do corredor. Ele havia notado a mudança em Sofia desde que ela começou a se aproximar de Luísa. Viu como a jovem agora sorria ocasionalmente, apesar da tristeza. E algo dentro dele se incomodava com a crueldade daquelas mulheres que carregavam seus filhos. 2 semanas depois, Henrique anunciou uma grande festa para apresentar oficialmente as futuras mães aos principais sócios e investidores da Montenegro Tech. A mansão estava empolvorosa com os preparativos. Na manhã do evento, Vanessa chamou Luísa ao quarto que dividia com Camila. Temos um uniforme especial para você usar hoje, disse Vanessa, exibindo uma roupa de empregada antiquada com avental rodado e touca de babados. Luísa olhou o traje com espanto. Isso parece fantasia de filme antigo. Camila sorriu com malícia. É para que todos saibam exatamente qual é o seu lugar. Afinal, você é apenas a empregada que limpa nossos banheiros. O Sr. Montenegro aprovou isso? Questionou Luísa. Claro que sim, mentiu Vanessa. Na verdade, foi ideia dele. Quer que tudo pareça tradicional e elegante? Luísa pegou o uniforme com relutância. Vou deixar bem claro, ameaçou Camila. Você usa isso ou procura outro emprego, e sabemos o quanto sua irmãzinha precisa do seu salário. Horas depois, a mansão estava repleta de convidados importantes. As 8 gestantes circulavam elegantes em vestidos de grife, recebendo felicitações. Sofia permanecia discreta em um canto, ainda constrangida por seu fracasso. Luísa servia canapés usando o ridículo uniforme. Vários convidados riam baixinho e apontavam, enquanto outros faziam comentários depreciativos. Nossa, Montenegro! Você realmente leva a sério esse negócio de tradição, comentou um investidor. Até a empregada parece saída de um filme dos anos 50. Henrique, que estava ocupado em uma conversa, virou-se confuso. Ao ver Luísa no uniforme humilhante, seu rosto endureceu. Ele atravessou a sala rapidamente, ignorando quem tentava lhe falar. Que roupa é essa? Perguntou em voz baixa quando chegou até ela. O uniforme que o senhor aprovou para a festa, respondeu Luísa envergonhada.
Henrique olhou para onde Camila e Vanessa observavam a cena, sorrindo. Eu nunca aprovei isso. Vá trocar de roupa agora. Quando Luísa saiu apressada, ele se dirigiu a todos os convidados, erguendo uma taça. Senhoras e senhores, agradeço a presença de todos. Antes de apresentar as futuras mães dos herdeiros Montenegro, gostaria de destacar a pessoa que tem mantido esta casa funcionando perfeitamente. Luísa Soares, nossa administradora executiva. Quando Luísa voltou usando seu uniforme normal, Henrique a chamou para seu lado, ante os olhares furiosos de Camila e Vanessa. Sem o trabalho excepcional de Luísa, este projeto não seria possível, declarou ele, deixando claro a todos o seu respeito por ela. Durante a festa, um dos mais importantes investidores trouxe um presente para Henrique. Uma foto emoldurada do falecido Augusto Montenegro, seu avô, na inauguração da primeira fábrica da empresa. Para lembrar a todos o verdadeiro fundador do império, disse o homem, erguendo o quadro. Todos aplaudiram. Henrique sorriu rigidamente, aceitando o presente. Mas quem observasse com atenção notaria seu rosto empalidecendo e uma leve tremura em suas mãos. Minutos depois, ele se afastou discretamente da festa. Luísa, sempre atenta, notou sua saída, apressada, e o seguiu preocupada até o escritório. Encontrou-o sentado no chão, encostado na parede, respirando com dificuldade. "Henrique!" exclamou, ajoelhando-se ao lado dele. "Você está tendo um ataque de pânico. Respire devagar comigo." Ele a olhou com olhos desfocados. "Não consigo respirar." Luísa pegou suas mãos. "Olhe para mim, só para mim. Agora respire. 1, 2, 3. Solte." De novo. Aos poucos a respiração dele se normalizou. Luísa trouxe um copo d'água que ele bebeu com mãos ainda trêmulas. "Como sabia o que fazer?" perguntou ele depois de alguns minutos. "Teresa tem ataques assim desde pequena." Luísa sentou-se ao lado dele no chão. "Quer falar sobre o que aconteceu?" Henrique olhou para o retrato do avô que havia trazido consigo e agora estava caído no chão. "Meu avô não era o homem que todos pensam." Sua voz saiu rouca. Por fora, um empresário respeitado. Em casa, um tirano. Ele te machucava? Não fisicamente, mas destruía tudo e todos com palavras. Henrique fechou os olhos. "Quando eu tinha 7 anos, tirei nota 9 em matemática. Ele rasgou meu boletim na minha frente e disse que montenegros não celebram a mediocridade. Eu era uma criança, Luísa. Ouvia em silêncio, percebendo como aquelas memórias ainda o afetavam. O pior, continuou ele, é que estou me tornando igual a ele, obcecado por controle, por perfeição. Este projeto todo é algo que ele faria. Mas você não. É dele, disse Luísa suavemente. Mas você ainda pode escolher ser diferente. Henrique a olhou, surpreso com a simplicidade e profundidade daquelas palavras. Como você faz isso? Perguntou. O quê? Ver o melhor nas pessoas. Até em mim. Luísa sorriu. Talvez porque eu não tenha crescido procurando o pior. Na semana seguinte à festa, Vanessa e Camila estavam furiosas com a humilhação pública que sofreram. Reunidas no quarto de Vanessa, planejavam seu próximo movimento. Ele a defendeu na frente de todos. Isso não pode continuar, disse Camila. Vanessa balançou a cabeça. Precisamos de algo concreto contra ela. Algo que faça Henrique dispensá-la de vez. E se ela estiver aqui por algum motivo específico? Questionou Camila. Já pensou que pode não ser coincidência? Naquela mesma tarde, Vanessa fez uma ligação discreta. Jorge, um detetive particular que já havia trabalhado para sua família, atendeu prontamente. Preciso de uma investigação completa sobre Luísa Soares. Passado, família, tudo, especialmente qualquer conexão com a família Montenegro. Isso vai custar caro, avisou o detetive. Dinheiro não é problema. Discrição total é o que importa.
3 dias depois, Jorge entregou um envelope para Vanessa no estacionamento de um shopping. Ela esperou até estar sozinha em seu quarto para abrir. O relatório era minucioso. Luísa Soares, 28 anos, órfã de pai desde os 5 anos. Mãe, Maria Soares, falecida há 2 anos por câncer. Então, a informação que fez Vanessa arregalar os olhos. Maria Soares havia trabalhado como governanta na casa da avó de Henrique durante 10 anos. Bingo! Sussurrou, ligando imediatamente para Camila. As duas se reuniram para estudar. O documento. Está claro como água, concluiu Camila. Ela planejou isso tudo. Deve estar aqui para vingar alguma coisa que aconteceu no passado. Ou pior, para seduzir Henrique e colocar as mãos na fortuna Montenegro, acrescentou Vanessa. Mas precisamos de mais. Algo que realmente a incrimine. Vanessa sorriu maliciosamente. Jorge vai continuar investigando. E eu tive uma ideia. E se descobrirmos que a mãe dela roubou algo valioso da família Montenegro, mesmo que não seja verdade, podemos plantar essa dúvida. Perfeito! E vamos esperar o momento certo para soltar essa bomba. O que elas não sabiam era que Sofia passava pelo corredor naquele exato momento e ouviu parte da conversa. Silenciosamente, afastou-se, preocupada com o que acabara de descobrir. Com o passar das semanas, um hábito discreto se formou na mansão. Todas as noites, após seus afazeres, Luísa ia à estufa cuidar das orquídeas, e quase sempre, por acaso, Henrique aparecia para uma conversa. Aqueles momentos se tornaram preciosos para ambos. Longe das aparências e pressões, falavam sobre livros, sonhos e memórias. Henrique descobriu que Luísa adorava literatura e tinha abandonado a faculdade para cuidar da mãe doente. Ela descobriu que ele tocava piano escondido e tinha uma coleção de miniaturas de carros que ninguém conhecia. Numa dessas noites, ele trouxe 2 copos de chocolate quente. Minha mãe fazia isso nas noites frias, explicou ele, entregando um copo para Luísa. Antes de meu avô proibir, dizendo que era coisa de criança. Sua mãe parecia ser uma pessoa doce. Era. Até ser esmagada pela personalidade do meu avô. Henrique olhou para as orquídeas. Estas estão mais bonitas que nunca. Elas respondem ao cuidado genuíno, disse Luísa, como as pessoas. Sentados lado a lado no banco da estufa, seus dedos se tocaram levemente quando ela pegou o copo. Nenhum dos dois se afastou. O momento, simples e puro, carregava uma intimidade que palavras não expressariam. Na manhã seguinte, Sofia procurou Luísa na cozinha. Preciso falar com você, em particular. Elas foram para o jardim, onde Sofia olhou ao redor, nervosa. Você precisa tomar cuidado. Vanessa e Camila estão investigando seu passado. Descobriram que sua mãe trabalhou para a família Montenegro. Luísa empalideceu. Como elas descobriram isso? Contrataram um detetive e estão planejando algo contra você, algo relacionado a um suposto roubo. Minha mãe nunca roubou nada. Sofia apertou sua mão. Eu sei, mas elas não se importam com a verdade. E tem mais, elas estão observando você e Henrique. Notaram a aproximação de vocês. O que nenhuma das duas percebeu foi a figura de Camila escondida atrás das árvores, com um telefone celular nas mãos, fotografando cada encontro noturno na estufa, cada conversa no jardim, cada olhar trocado durante as refeições. Temos evidências suficientes, disse ela a Vanessa naquela noite, mostrando as fotos. Agora é só esperar o momento perfeito para confrontá-los. Uma manhã, durante o café, Vanessa anunciou que haveria uma reunião importante com Regina, a advogada, para discutir alterações nos contratos. Todas as mães deveriam estar presentes, inclusive você, Sofia, ressaltou Camila com um sorriso falso. Afinal, seu contrato precisa ser encerrado oficialmente. Sofia assentiu, mas assim que as outras saíram, procurou Luísa desesperadamente. É uma armadilha.
Ouvi Vanessa falando com Regina ao telefone. Elas vão apresentar provas contra você nessa reunião. Algo sobre sua mãe ter roubado joias da avó de Henrique. Luísa sentou-se, atordoada. Isso é completamente falso. Minha mãe foi acusada injustamente há anos, mas provou sua inocência. A própria Dona Clara, avó de Henrique, se desculpou depois. Então, você realmente conhecia a família dele antes? Minha mãe trabalhou lá por anos. Eu visitava às vezes quando era criança. Nunca mencionei porque não queria que pensassem que consegui este emprego por conexões passadas. Sofia andava de um lado para outro, nervosa. Elas vão distorcer tudo isso. Vão fazer parecer que você planejou entrar aqui para se vingar, ou algo assim. Por que está me ajudando? Perguntou Luísa. Você tem mais a ganhar ficando do lado delas. Sofia sentou-se ao lado dela. Porque estou cansada de ser como elas. Quando perdi o bebê, você foi a única que realmente se importou. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Passei minha vida tentando agradar pessoas como Vanessa e Camila. Não quero mais isso. Luísa abraçou a jovem. O que vamos fazer? Sofia respirou fundo. Vou à reunião como espiã. Descubro exatamente o que elas planejam. Você precisa falar com Henrique antes, contar tudo sobre sua mãe. E se ele não acreditar em mim? Então não merece você, disse Sofia com firmeza. Naquela tarde, antes de procurar Henrique, Luísa ligou para Teresa no hospital. Maninha, como estão os exames? Melhores. O médico disse que posso fazer o transplante em 2 meses, se encontrarmos um doador compatível. Luísa fechou os olhos, reunindo coragem. Vou conseguir o dinheiro para tudo, prometo. Mas talvez eu perca este emprego. Por quê? O que aconteceu? Longa história, mas não se preocupe. Encontrarei outro trabalho. Ao desligar, Luísa tomou sua decisão. Não fugiria desta vez. Por Teresa, por sua mãe e principalmente por si mesma, enfrentaria qualquer acusação de cabeça erguida. A verdade estava do seu lado. O 4º mês de gestação chegou. E com ele, o momento que todos aguardavam. A primeira ultrassonografia 4D das 8 gestantes. Dr. Paulo transformou a sala de estar em uma clínica temporária, com monitores grandes para que todos pudessem ver as imagens. As mulheres esperavam ansiosas, cada uma com uma mistura de emoções. Para algumas era apenas negócio. Para outras já havia um vínculo formado. Henrique entrou na sala tentando parecer casual, mas sua tensão era visível. Este seria o primeiro momento em que veria os rostos de seus futuros herdeiros. Vamos começar, anunciou Dr. Paulo. Vanessa, você será a primeira. A imagem apareceu no monitor. Um pequeno rosto se formou, com traços ainda indefinidos, mas claramente humanos. Dedos minúsculos se moviam lentamente. É um menino, informou o médico. Henrique se aproximou da tela, fascinado. Por trás de sua máscara de frieza empresarial, algo se mexeu dentro dele, uma a uma. As futuras mães passaram pelo exame. 6 meninos e 2 meninas. Cada imagem, cada batimento cardíaco ouvido na sala causava diferentes reações. Algumas choravam emocionadas. Outras sorriam satisfeitas, como quem completa um bom investimento. Luísa permanecia num canto da sala, observando tudo discretamente. Viu como Henrique reagia a cada imagem, como seus olhos brilhavam ao ver os pequenos rostos. Quando a última ultrassonografia terminou, houve aplausos e abraços entre algumas das mulheres. Henrique permaneceu parado, olhando para os monitores agora vazios. Sem conseguir evitar, seu olhar buscou Luísa. Seus olhos se encontraram do outro lado da sala, e ela sorriu gentilmente, como se dissesse parabéns. Ele fez um pequeno movimento com a cabeça, um agradecimento silencioso que só os dois entenderam. Camila não perdeu esse momento. Aproximou-se de Henrique rapidamente, colocando-se entre ele e Luísa.
Não é incrível? Seu filho está absolutamente perfeito, disse ela, colocando a mão na barriga. Será um líder nato, como o pai. Todos parecem saudáveis. Respondeu ele, afastando-se discretamente. Mais tarde, encontrou Luísa organizando os equipamentos médicos. O que achou? Perguntou ele, surpreendendo-a. São lindos, todos eles, respondeu ela com sinceridade. Deve ser um momento muito especial para você. É estranho, admitiu Henrique. Planejei tudo isso como um projeto empresarial, mas hoje, vendo aqueles rostinhos, eles estão se tornando reais para você. Sim, e isso me assusta. Luísa sorriu. Significa que você tem coração, afinal. O que nenhum dos dois percebeu foi Camila na porta, registrando cada palavra, cada olhar. Seu rosto endureceu enquanto enviava uma mensagem para Vanessa. Hora de agir. 2 dias após as ultrassonografias, Henrique viajou para uma reunião de negócios em Nova York. A mansão ficou sob comando de Regina, que supervisionaria alterações nos contratos das gestantes. Aproveitando a ausência dele, Vanessa convocou uma reunião urgente na sala principal. Todas as gestantes estavam presentes, inclusive Sofia. Para a surpresa de Luísa, ela também foi chamada. Precisamos resolver um assunto sério, começou Vanessa de pé no centro da sala. Algo que ameaça o futuro deste projeto e o bem-estar de nossos bebês. Luísa sentiu o estômago afundar quando todos os olhares se voltaram para ela. Regina, poderia distribuir os documentos, por favor? A advogada, visivelmente desconfortável, entregou pastas a todas as presentes. Dentro, fotos de Luísa e Henrique conversando na estufa no jardim, algumas tiradas com zoom de longe, outras com ângulos que sugeriam intimidade que não existia. O que é isso? Questionou Luísa chocada. A prova de que você está manipulando nosso anfitrião, acusou Camila. Mas não é só isso. Regina, mostre o relatório. A advogada hesitou. Não tenho certeza se este é o fórum apropriado. Mostre, insistiu Vanessa. Regina abriu uma segunda pasta com documentos oficiais. Segundo esta investigação, Maria Soares, mãe de Luísa, trabalhou para Clara Montenegro, avó de Henrique, por 10 anos. Em 1999, foi acusada de roubar joias de família avaliadas em milhões. Luísa se levantou, trêmula. Isso é parcialmente verdade, mas minha mãe foi inocentada. A própria Dona Clara reconheceu o erro. Conveniente, não? Ironizou Camila. E agora, por coincidência, você trabalha para o neto dela. Conseguiu o emprego sem experiência anterior em casas de alto padrão. É óbvio o que está acontecendo, continuou Vanessa. Você planejou entrar aqui, seduzir Henrique e se vingar da família que acusou sua mãe. Luísa olhava incrédula para todas as mulheres. Isso é ridículo. Eu nem sabia que ele seria meu patrão quando me candidatei. Sofia se levantou. Vocês estão distorcendo tudo. Isso é uma perseguição. Quieta, Sofia, cortou Vanessa. Você já não tem nada a perder aqui. Regina pigarreou. Devo ressaltar que não há provas definitivas de qualquer má conduta atual. As fotos não são prova suficiente? Questionou Amanda. Olhem como ela o manipula, sempre aparecendo quando ele está sozinho. Acho que devemos esperar o retorno do Sr. Montenegro, sugeriu Diana, para que ela tenha mais tempo de manipulá-lo. Camila bateu na mesa. Ela deve ser demitida imediatamente. Luísa sentiu as pernas fraquejarem. Pensou em Teresa, no tratamento, no transplante que sua irmã precisava. Sua voz falhou. Nunca tive intenções escusas. Preciso deste emprego. Então confessa que conhecia a família antes? Atacou Vanessa. Eu era criança. Mal me lembro. Mentirosa, gritou Camila. Regina, temos o direito de exigir sua demissão. A advogada parecia dividida. Vou consultar Henrique assim que ele voltar. Até lá, disse Vanessa com um sorriso cruel. Sugiro que fique longe da casa principal.
Seu quarto nos fundos é adequado para alguém da sua posição. Quando todas saíram, apenas Sofia permaneceu com Luísa, que agora chorava silenciosamente. Não deixe que elas vençam, consolou Sofia. Fale com Henrique quando ele voltar. Conte a verdade, e se ele não acreditar em mim, você tem alguma prova da inocência da sua mãe? Luísa secou as lágrimas. Na verdade, tenho uma carta. Uma carta que Dona Clara escreveu para minha mãe, pedindo perdão pela acusação injusta. Está guardada na casa da minha irmã. Então você tem como lutar, disse Sofia, apertando sua mão. E não está sozinha. Henrique retornou 2 dias depois, encontrando um clima estranho na mansão. Luísa havia sido praticamente confinada aos fundos, aparecendo apenas para tarefas essenciais. Regina o procurou imediatamente em seu escritório. Precisamos conversar sobre um assunto delicado, disse ela, entregando-lhe a pasta com o relatório. Enquanto Henrique lia os documentos, seu rosto endurecia. As fotos, o relatório sobre Maria Soares, as acusações. Quem autorizou esta investigação? Não sei ao certo. Recebi os documentos de Vanessa. Henrique jogou a pasta na mesa. Chame Luísa aqui, agora. Minutos depois, Luísa entrou no escritório, pálida e tensa. Senhor Montenegro, Sente-se, ordenou ele, mais ríspido do que pretendia. É verdade que sua mãe trabalhou para minha avó? Luísa respirou fundo. Sim, por 10 anos. Eu era pequena, mas visitava a casa às vezes. E a acusação de roubo? Ela ergueu o queixo, recuperando a dignidade. Sua avó acusou minha mãe injustamente. Um colar de esmeraldas e brincos de diamantes desapareceram. Todos culparam minha mãe. Ela foi demitida, expulsa. Luísa tirou da bolsa um envelope amarelado. 3 meses depois, sua avó encontrou as joias no fundo de uma gaveta. Ela mesma as havia guardado e esquecido. Minha mãe já estava passando fome, sem conseguir emprego por causa da acusação. Henrique pegou o envelope. Dentro, uma carta escrita à mão em papel timbrado da família Montenegro. Reconheceu imediatamente a caligrafia elegante de sua avó. Querida Maria, venho por meio desta expressar meu mais profundo arrependimento pela acusação injusta que fiz contra você. As joias foram encontradas, exatamente onde eu mesma as havia guardado. Minha memória falhou, mas isso não justifica o mal que causei a você e sua família. Ofereço-lhe não apenas minhas sinceras desculpas, mas também a compensação financeira anexa, embora saiba que nenhuma quantia pode reparar a mancha em sua reputação. Com sincero arrependimento, Clara Montenegro. Anexo à carta havia um cheque antigo, nunca descontado. Por que sua mãe não aceitou o dinheiro? Perguntou. Henrique, confuso. Pelo mesmo motivo que não aceitei seu dinheiro naquele envelope, respondeu Luísa. Dignidade. Ela só queria limpar seu nome. Por que não me contou sobre isso antes? Como poderia? Olá, sou Luísa. Sua avó acusou minha mãe de roubo injustamente. Achei que pareceria que eu tinha alguma motivação oculta para trabalhar aqui. Henrique ficou em silêncio por longos momentos, processando tudo. Você sabia quem eu era quando se candidatou ao emprego? Não. Só descobri no dia da entrevista. Pensei em desistir, mas... Ela hesitou. Teresa precisava do tratamento. Eu precisava do trabalho. Henrique caminhou até a janela de costas para ela. E essas fotos? Nossos encontros na estufa? Luísa corou. Foram momentos sinceros para mim. Nunca tive segundas intenções. Ele se virou, seu olhar intenso encontrando o dela. Eu acredito em você. Algo no peito de Luísa se afrouxou, uma tensão que nem sabia que carregava. Obrigada. Mas precisamos esclarecer isso com todas elas, disse Henrique determinado. Não vou tolerar esse tipo de complô na minha casa. Na manhã seguinte, Henrique convocou uma reunião com todas as gestantes. Com voz fria e controlada, mostrou a carta de sua avó e esclareceu toda a situação.
Qualquer outra tentativa de manipulação ou sabotagem contra qualquer funcionário desta casa resultará no cancelamento imediato do contrato, avisou. Estou sendo claro? Vanessa e Camila trocaram olhares furiosos, mas assentiram em silêncio. Quando todos se retiraram, Henrique pediu que Luísa permanecesse. Quero conhecer sua irmã, disse ele, surpreendendo-a. Preciso me desculpar, pessoalmente, pelo que minha família fez à sua. Naquela tarde, o Porsche de Henrique estacionou na rua simples da periferia onde Teresa morava. O pequeno apartamento de 2 cômodos era limpo e organizado, mas revelava a simplicidade da vida das irmãs. Teresa, ainda frágil devido à doença renal, arregalou os olhos ao ver o bilionário entrar em sua sala. Você deve ser o famoso patrão da Lu, disse ela, tentando se levantar. Por favor, fique à vontade, pediu Henrique, estranhamente tímido naquele ambiente tão diferente de seu mundo. Pela primeira vez, ele viu realmente como Luísa vivia. Fotos da mãe delas nas paredes, móveis simples mas bem cuidados, livros empilhados num canto, uma vida modesta, mas cheia de dignidade. Vim pedir desculpas, disse ele sem rodeios, pelo que minha avó fez à sua mãe e pelas acusações recentes contra Luísa. Teresa sorriu. Você não tem culpa do que sua avó fez. E pelo que Luísa me conta, está tentando ser uma pessoa melhor que seus antepassados. Henrique observou as 2 irmãs lado a lado, a mesma força, a mesma dignidade. Sua irmã é extraordinária, disse ele. Nunca conheci ninguém. Como ela, Luísa corou intensamente. Para quem passou a vida cercado de pessoas perfeitas, isso não deve ser um elogio, brincou ela. Pelo contrário, respondeu Henrique, seus olhos fixos nos dela. É exatamente o que me encanta. O momento foi interrompido quando Teresa teve um acesso de tosse. Luísa correu para ajudá-la com a medicação. Enquanto cuidava da irmã, Henrique observava cada gesto de Luísa. A gentileza, a força, a determinação. Algo dentro dele finalmente se quebrou. Não era apenas admiração ou gratidão o que sentia. Era algo muito mais profundo e assustador. Quando voltaram para o carro, ficaram em silêncio por um momento. Obrigada por vir, disse Luísa finalmente. Significou muito para Teresa. E para você? Perguntou ele, virando-se para encará-la. Também, seus olhares se encontraram. Sem pensar, Henrique se inclinou lentamente. Luísa fechou os olhos. O beijo foi suave, hesitante, como uma pergunta sendo feita. Quando se afastaram, ambos sabiam que tudo havia mudado. Para melhor ou pior, não havia mais volta. Isso complica tudo, sussurrou ela. Eu sei, respondeu ele, tocando seu rosto gentilmente. Mas pela primeira vez na vida, não me importo com as complicações. No caminho de volta à mansão, Henrique tomou sua decisão. Não importava o contrato, o projeto, ou mesmo o império que seu avô construiu. Pela primeira vez, algo mais importante havia entrado em sua vida. E ele não estava disposto a abrir mão disso, não importa o custo. O que nenhum dos dois sabia era que um dos seguranças contratados por Vanessa os seguira e registrara tudo. A verdadeira batalha estava apenas começando. 2 dias depois da visita à casa de Teresa, Henrique estava reunido com Regina em seu escritório. A advogada trazia uma pasta grossa com os contratos das gestantes. Precisamos revisar algumas cláusulas antes que seu envolvimento com Luísa avance, disse. Regina ajeitando os óculos. Henrique franziu a testa. Como sabe sobre... Sou sua advogada há 15 anos, Henrique. Nunca vi você olhar para ninguém como olha para ela. Ela abriu um dos contratos e apontou para um parágrafo destacado. Cláusula 42B. Você mesmo a incluiu, lembra? Henrique leu o texto e seu rosto empalideceu. O contratante se compromete.
a não estabelecer vínculo matrimonial ou união estável com nenhuma pessoa até que os herdeiros completem 5 anos de idade, garantindo assim dedicação total ao projeto. Exatamente, disse Regina. Se você se casar ou iniciar uma união oficialmente reconhecida com Luísa ou qualquer outra pessoa, perco a guarda legal das crianças para as mães, completou Henrique, passando a mão pelo rosto. E elas podem exigir o pagamento integral dos valores mesmo sem cumprir o prazo de 5 anos. Estamos falando de quase $500 milhão em pagamentos imediatos. Henrique se levantou, inquieto. Eu mesmo criei esta armadilha. Queria garantir que nenhum relacionamento interferiria no meu projeto. A outra complicação. Regina parecia desconfortável. A cláusula do testamento do seu avô. Se você perder a guarda dos herdeiros, o controle acionário passa para meu primo Carlos aos 40 anos. Henrique bateu na mesa. Droga! O que eles não perceberam foi a silhueta de Vanessa do lado de fora, próxima à janela entreaberta, ouvindo cada palavra. Ela sorriu, satisfeita, e se afastou silenciosamente. Henrique encarou Regina. Deve haver uma solução legal. Alguma brecha. Posso analisar, mas esses contratos foram feitos para serem blindados. Foi você mesmo quem insistiu nisso. Quando Regina saiu, Henrique permaneceu no escritório, dividido entre seus sentimentos por Luísa e o império que construiu sua vida inteira para proteger. Uma semana depois, uma tempestade violenta atingiu São Paulo. Ventos fortes e chuva intensa fizeram a energia da mansão cair por volta das 8 da noite. Os geradores de emergência mantiveram apenas as luzes essenciais funcionando. Luísa estava na estufa das orquídeas, verificando se as plantas estariam seguras durante a tempestade. A chuva batia com força contra o vidro, criando um barulho ensurdecedor. Concentrada em seu trabalho, não ouviu a porta abrir. Achei que encontraria você aqui, disse Henrique, fazendo-a pular de susto. Meu Deus, que susto! Desculpe. Ele sorriu. Vim ver se estava tudo bem. A tempestade parece piorar. Nesse momento, um raio caiu próximo, seguido por um trovão ensurdecedor. As luzes piscaram e se apagaram completamente. O vento forte arrancou uma árvore próxima, que caiu contra a porta da estufa, bloqueando a saída. Acho que estamos presos, disse Henrique, tentando empurrar a porta sem sucesso. Luísa acendeu a lanterna do celular. O sinal também caiu. Bem, parece que teremos que esperar a tempestade passar. Eles improvisaram assentos com caixas de ferramentas e sacos de terra. A luz fraca do celular criava sombras estranhas nas plantas ao redor. É irônico, disse Henrique, depois de um tempo em silêncio. Passei a vida construindo um império tecnológico e agora estou preso. Numa estufa sem tecnologia alguma. Luísa riu. Às vezes, a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar. Na escuridão, em situações que não podemos controlar. Para aprendermos algo, Henrique a observou na penumbra, seu rosto suave e iluminado pela fraca luz do celular. Você está mudando tudo, sabia? Disse ele baixinho. Como assim? Toda a minha vida foi sobre controle, planejar cada detalhe, construir muros. E então você aparece e, sem querer, desmorona tudo. Luísa o encarou, surpresa pela sinceridade. Isso é bom ou ruim? Assustador, ele sorriu. Mas acredito que bom. Um novo trovão sacudiu a estufa. Instintivamente, Luísa se aproximou de Henrique. Seus rostos estavam tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. Estou quebrando todas as minhas regras por você, sussurrou ele. Eu também, respondeu ela. O beijo aconteceu naturalmente, como se fosse inevitável. Começou suave, hesitante, mas logo se aprofundou. As mãos dele seguraram seu rosto com delicadeza, como se Luísa fosse algo precioso e frágil. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso complica tudo, disse ela. Eu sei,
Tem. E a cláusula do contrato, o futuro das crianças, o império, e você se importa com isso? Henrique segurou suas mãos. Menos do que deveria, e isso me assusta mais que qualquer coisa. Um novo clarão iluminou a estufa brevemente. Foi o suficiente para revelarem uma silhueta na porta de vidro do outro lado. Camila estava parada na chuva, o rosto distorcido pelo choque e raiva, olhando diretamente para eles. Quando percebeu que foi vista, ela desapareceu na tempestade. Isso não é bom, murmurou Henrique. No dia seguinte à tempestade, a tensão era palpável na mansão. Camila havia convocado uma reunião de emergência com as outras gestantes, excluindo Sofia. Ele a beijou, exclamou furiosa, na estufa durante a tempestade. Tem certeza? Perguntou Diana cética. Vi com meus próprios olhos. E Vanessa descobriu uma cláusula no contrato. Se ele se casar ou morar com alguém antes dos bebês completarem 5 anos, nós assumimos a guarda total. Vanessa sorriu, calculista, e recebemos todo o dinheiro imediatamente. O que vamos fazer? Perguntou Elisa. Já tenho um plano. Camila tirou uma caixa de veludo da bolsa. Isso pertence à coleção pessoal de Henrique, um broche de rubi que era da avó dele. O que vai fazer com isso? Questionou Amanda. Vou plantar no quarto da empregadinha. Depois, encontramos durante uma busca. Perfeito, não acham? A história se repete. Mãe ladra, filha ladra. Sofia, que passava pelo corredor naquele momento, ouviu o plano. Imediatamente foi procurar Luísa, mas não a encontrou em lugar nenhum. Deixou um bilhete urgente debaixo de sua porta. Elas vão plantar algo no seu quarto. Cuidado. Infelizmente, Luísa estava no hospital com Teresa, que tivera uma piora. Quando voltou à noite, exausta, nem viu o bilhete que caiu debaixo da cômoda. Na manhã seguinte, Camila colocou seu plano em ação. Enquanto Luísa servia o café, ela discretamente foi até o quarto dos fundos e escondeu o broche valioso entre os poucos pertences de Luísa. Meia hora depois, ela entrou correndo na sala de refeições. Meu broche de rubi! Sumiu do meu quarto! Todas simularam surpresa e preocupação. Regina, que estava presente, sugeriu. Vamos verificar as câmeras de segurança. Não há câmeras nos quartos, apenas nas áreas comuns, disse Vanessa rapidamente. Por questão de privacidade. Talvez devêssemos verificar os quartos de todos, sugeriu Diana, seguindo o plano. Sofia entrou na sala nesse momento, percebendo a armação em andamento. Tentou alertar Luísa com o olhar, mas já era tarde. Demais. Concordo, disse Camila. Começando pela governanta. Luísa, confusa, concordou. Não tenho nada a esconder. Podem verificar meu quarto. O grupo seguiu para o quarto de Luísa. Camila insistiu em liderar a busca. Em poucos minutos, encontrou o broche dentro de uma gaveta. O que é isso? Gritou, fingindo choque. Luísa olhou para a joia, atônita. Eu nunca vi isso na minha vida, mentirosa, acusou Camila, triunfante. Igual a sua mãe. Sofia tentou intervir. Isso é obviamente uma armação. Silêncio, Sofia, cortou Vanessa. Regina, como advogada, você é testemunha. O objeto roubado foi encontrado no quarto dela. Regina parecia desconfortável. Precisamos informar Henrique antes de qualquer acusação formal. A história se repete, disse Camila com veneno na voz. Tal mãe, tal filha. Henrique foi chamado às pressas do escritório. Quando chegou, encontrou todas reunidas na sala principal. Regina explicou a situação enquanto ele observava o broche sobre a mesa. Isso pertencia à minha avó, disse ele pegando a peça. Como foi parar no quarto de Luísa? Óbvio que ela roubou, acusou Camila. Provavelmente não é a primeira vez. Luísa estava pálida, em pé num canto da sala. Eu nunca peguei isso. Alguém colocou lá para me incriminar. Como da outra vez? Provocou Vanessa. Sua mãe também negou o roubo, não é? Minha mãe foi inocentada. Luísa tremia de raiva e humilhação.
Sofia se levantou. Henrique, isso é uma armação. Camila e Vanessa planejaram tudo. Eu ouvi elas falando. Claro que ela defenderia a amiguinha, desdenhou Camila. Henrique olhava do broche para Luísa, seu rosto uma máscara impenetrável. Regina, pode verificar as câmeras de segurança do corredor? Não há câmeras perto do quarto dela, informou Regina. Apenas nas áreas comuns. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Todos os olhares voltados para Henrique, esperando sua decisão. Por um brevíssimo momento ele hesitou. Seu olhar encontrou o de Luísa, e naquele instante ela viu a dúvida em seus olhos. Foi tudo que ela precisava ver. Não preciso disso, disse Luísa, a voz firme apesar das lágrimas nos olhos. Não vou passar pela mesma humilhação que minha mãe passou. Ela caminhou até o centro da sala, encarando cada uma das mulheres. Eu nunca roubei nada na minha vida, mas também não vou implorar para que acreditem em mim. Virou-se para Henrique. Pensei que você fosse diferente da sua avó, que confiasse em mim. Vejo que me enganei. Tirou o crachá do pescoço e colocou sobre a mesa. Estou me demitindo. Agora, Henrique finalmente reagiu. Luísa, espere. Vamos conversar em particular. Não há nada para conversarmos. Aquele momento de hesitação disse tudo e, sem olhar para trás, caminhou para a porta. Sofia correu atrás dela. Luísa, não vá assim. Eu posso testemunhar que ouvi o plano delas. Luísa sorriu tristemente. Obrigada, Sofia, mas não posso ficar onde não confiam em mim. Henrique. Tentou segui-la, mas Regina o deteve. As implicações legais, Henrique. Se você a defender abertamente agora... Ele olhou para as gestantes, para os contratos sobre a mesa, para o império que tanto lutou para proteger. E pela primeira vez, tudo aquilo pareceu vazio. Chuva fina caía quando Luísa saiu pelos portões da mansão. Carregava apenas uma mochila com seus pertences pessoais. Não quis esperar o motorista nem aceitou dinheiro de Regina, que tentou discretamente ajudá-la. Caminhando até o ponto de ônibus, ela finalmente deixou as lágrimas caírem, livremente, misturando-se à chuva. Não chorava pelo emprego perdido, mas pela confiança quebrada. Por acreditar que Henrique era diferente, que o que tinham era especial. Aquele momento de hesitação a feriu mais profundamente do que qualquer acusação. Na mansão, o clima era de tensão silenciosa. Sofia confrontou Camila e Vanessa na frente de todos. Vocês são desprezíveis. Plantaram aquela joia no quarto dela. Prove, desafiou Camila, segura de que não havia evidências. Henrique permanecia em seu escritório, olhando pela janela a chuva que aumentava. Regina entrou, com um envelope. As câmeras de segurança da entrada da ala de serviço, disse ela. Achei estranho Camila saber que não havia câmeras perto do quarto de Luísa. O vídeo mostrava claramente Camila entrando furtivamente no corredor que levava ao quarto de Luísa horas antes do suposto roubo. Henrique sentiu o sangue ferver. Chame Camila aqui. Agora, quando a confrontou com o vídeo, Camila tentou negar, depois minimizar. Foi só uma brincadeira. Aquela empregadinha estava se metendo onde não devia. Está quebrado seu contrato, disse Henrique friamente. Você tem 1 hora para deixar esta casa. Você não pode fazer isso. O contrato tem cláusulas sobre conduta criminosa. Você acabou de confessar um crime. Depois de expulsar Camila, Henrique tentou ligar para Luísa. Todas as chamadas foram para a caixa postal. Enquanto isso, Luísa chegava ao pequeno apartamento encharcada pela chuva. Teresa se assustou com seu estado. Lu, o que aconteceu? Entre... Lágrimas. Luísa explicou tudo. Teresa a abraçou forte. Vai ficar tudo bem, irmãzinha. Como? Soluçou Luísa. Sem meu salário, como vamos pagar seu tratamento? O transplante? Teresa segurou seu rosto entre as mãos. Sempre demos um jeito, não é? Desde que mamãe morreu. Vamos continuar dando. Naquela noite, enquanto Luísa finalmente dormia exausta, o telefone tocou. Era do hospital.
Senhorita Soares, temos boas notícias. Encontramos um doador compatível para sua irmã. Teresa ficou em choque. Mas como? Estávamos tão longe na fila? Um doador anônimo pagou por todo o procedimento e medicações. O transplante está marcado para a próxima semana. Ao desligar, Teresa olhou para a irmã adormecida. Tinha certeza absoluta de quem era o doador anônimo. Na mansão, Henrique também não conseguia dormir. Olhava para o retrato de seu avô na parede. Você venceu, disse amargamente. Acabei exatamente como você, sacrificando o que realmente importa por este maldito império. Pegou o quadro e jogou com força contra a parede, estilhaçando o vidro. Era hora de tomar uma decisão. O império ou o amor. Não podia ter os dois. E pela primeira vez na vida, a escolha parecia óbvia. 3 meses se passaram. A mansão Montenegro se transformou com a chegada dos primeiros bebês. Diana foi a primeira, dando à luz um menino saudável que recebeu o nome de Arthur. Na semana seguinte, nasceram Miguel, filho de Amanda, e Helena, filha de Elisa. Henrique compareceu a todos os partos, segurando os pequenos em seus braços com uma mistura de encantamento e melancolia. Estavam todos saudáveis, perfeitos, com traços que lembravam sua própria família, mas ao voltar para a mansão vazia, sentia um vazio que nenhum herdeiro conseguia preencher. Regina o encontrou no escritório tarde da noite, revisando contratos, enquanto um dos bebês chorava em algum quarto distante. Você devia estar dormindo, ela comentou. Tenho muito trabalho. Regina colocou uma pasta sobre a mesa. Encontrei algo que você precisa ver. Eram extratos bancários mostrando que os pagamentos para o hospital onde Teresa fazia tratamento haviam sido interrompidos. Não entendo, disse Henrique confuso. Dei ordens expressas para que estes pagamentos continuassem. Camila conseguiu cancelá-los antes de ser expulsa. Ela tinha acesso temporário às suas contas para os preparativos do nascimento. Henrique passou a mão pelo rosto cansado. O que mais aquela mulher fez? Também descobri que Vanessa está espalhando rumores no mercado financeiro sobre sua instabilidade emocional após o nascimento dos bebês. Suas ações caíram 4% na semana passada. Henrique olhou pela janela para a noite escura. Como estão as buscas por Luísa? Sem sucesso, respondeu Regina. Ela deixou o apartamento que dividia com a irmã. Os vizinhos dizem que Teresa foi para o hospital, mas não sabem qual. Naquela noite, enquanto ninava a Arthur, que não conseguia dormir, Henrique tomou sua decisão. Vou encontrá-la, filho. Sussurrou para o bebê que finalmente adormecia em seus braços. E quando isso acontecer, muita coisa vai mudar por aqui. Na manhã seguinte, Henrique chamou seu chefe de segurança. Quero que use todos os recursos para encontrar Luísa e Teresa Soares. Contrate detetives, verifique todos os hospitais, faça o que for necessário. Durante 2 semanas, a busca continuou sem sucesso. Luísa parecia ter desaparecido. Enquanto isso, mais 3 bebês nasceram na mansão, aumentando a equipe de babás e enfermeiras. Henrique passava noites em claro. Uma noite, enquanto revisava relatórios financeiros, Sofia bateu em sua porta. Posso falar com você? Ela entrou timidamente, ainda sentindo-se deslocada na mansão onde permanecera mesmo após perder o bebê. Acho que sei onde Luísa pode estar. Henrique levantou os olhos imediatamente. Onde? Ela mencionou uma vez que a mãe delas foi tratada num hospital de caridade na Zona Leste. Santa Misericórdia. Teresa tinha uma ligação emocional com o lugar. 1 hora depois, o carro de Henrique estacionava em frente ao pequeno hospital, de paredes descascadas. Ao entrar, o cheiro de desinfetante barato e remédios o atingiu. Mostrou a foto de Luísa para a recepcionista. Preciso encontrar esta mulher ou a irmã dela, Teresa Soares. A mulher consultou o sistema antigo. Teresa Soares está internada na ala B, quarto 204, caso de rejeição pós-transplante.
Henrique subiu as escadas correndo, ignorando o elevador. Quebrado! Ao chegar ao corredor, viu Luísa saindo de um quarto. Ela estava mais magra, com olheiras profundas e o cabelo preso descuidadamente. Luísa! Ela congelou ao ver Henrique, seu rosto passando da surpresa ao ressentimento. O que está fazendo aqui? Procurando por você. Há semanas. Luísa cruzou os braços, defensiva. Por quê? Para me acusar de mais alguma coisa? Para me desculpar, disse ele, aproximando-se cautelosamente. E para explicar tudo. Nesse momento, uma enfermeira saiu apressada do quarto de Teresa. Senhorita Soares, sua irmã está com febre alta. O médico está a caminho. Luísa correu para dentro, esquecendo momentaneamente Henrique. Ele a seguiu, vendo Teresa na cama, pálida e suando frio. O que houve? Perguntou Luísa ao médico que acabava de chegar. Suspeito de rejeição ao transplante. Os remédios não estão funcionando como deveriam. Henrique observou o quarto simples, as máquinas antigas, e tomou uma decisão. Doutor, sou Henrique Montenegro. Quero transferi-la para o Hospital São Lucas imediatamente. Minha equipe médica particular cuidará dela. Luísa o encarou, surpresa. Não precisamos da sua caridade. Não é caridade, Luísa. É o mínimo que posso fazer depois de tudo. Enquanto os médicos estabilizavam Teresa para a transferência, Henrique e Luísa ficaram sozinhos no corredor. Por que agora? Perguntou ela. Porque fui um idiota. Porque deixei que meu passado, meu medo de perder o controle me cegassem. Ele se aproximou mais. E porque não consigo viver sem você. 2 dias depois, Teresa estava estabilizada no melhor hospital da cidade. Luísa permanecia ao seu lado praticamente o tempo todo, saindo apenas para refeições rápidas na cafeteria. Foi durante uma dessas ausências que Henrique finalmente conseguiu conversar com ela sem interrupções. Como você sobreviveu estes meses? Perguntou ele, sentando-se à sua frente com 2 cafés. Trabalhando em 2 empregos, respondeu ela, aceitando a bebida. Garçonete de dia, telemarketing à noite. Mal conseguia visitar Teresa durante o transplante. O transplante? Fui eu quem pagou, sabia? Luísa assentiu. Teresa suspeitou. Mas fico me perguntando por que pagar pelo transplante e depois cortar o tratamento pós-operatório. Foi Camila, explicou Henrique. Ela cancelou os pagamentos antes de ser expulsa da mansão. Só descobri recentemente. Luísa olhou para ele com surpresa. Você a expulsou? Assim que descobri a armação do broche. Temos tudo gravado. O silêncio caiu entre eles, pesado com arrependimentos e perguntas não feitas. Como estão os bebês? Perguntou Luísa finalmente. Saudáveis. 6 já nasceram. Ele fez uma pausa. Mas nada disso tem sentido sem você. Henrique, não podemos simplesmente voltar ao que era. Você hesitou quando precisei que confiasse em mim. Foi um momento, Luísa, um segundo de dúvida que me custou tudo o que realmente importa. Um médico se aproximou deles, interrompendo a conversa. Senhorita Soares, tem os resultados dos seus exames. Algum problema? Perguntou ela, preocupada. O médico sorriu. Não exatamente, mas precisamos ajustar sua medicação, considerando seu estado. Que estado? Você está grávida, senhorita Soares, de aproximadamente 12 semanas. O mundo pareceu parar. Luísa empalideceu, segurando-se na mesa. Henrique ficou paralisado, olhando para ela como se visse um fantasma. Isso é impossível, balbuciou. Ele. Eu sou estéril, tenho uma condição genética. O médico pareceu confuso. Bem, os exames são bastante claros e o ultrassom confirma. Quer vê-lo? Minutos depois, na sala de exames, Luísa estava deitada na maca enquanto o médico passava o transdutor sobre sua barriga ainda plana. Aqui está, disse ele, apontando para a tela. Perfeitamente saudável, 12 semanas. Henrique olhava fixamente para a pequena forma na tela, calculando mentalmente as datas. Foi na estufa,
sussurrou ele, durante a tempestade. Mais tarde, Dr. Paulo, que foi chamado às pressas, explicou a situação. Sua condição causa esterilidade progressiva, não total. Os altos níveis de estresse pioravam seu quadro. Quando se afastou da pressão dos negócios, quando começou a se abrir emocionalmente, seu corpo respondeu. Foi como uma pequena janela de fertilidade. Um milagre, murmurou Luísa, ainda em choque. A medicina tem explicações científicas, sorriu o médico. Mas não me oponho a chamar isso de milagre. Henrique segurou a mão de Luísa, olhando-a com lágrimas nos olhos. Isso muda tudo. A notícia da gravidez de Luísa não permaneceu em segredo por muito tempo. Uma enfermeira que trabalhava no Hospital São Lucas também fazia plantão na casa de recuperação onde Vanessa estava com seu bebê recém-nascido. Ao ouvir sobre a empregada que esperava um filho do bilionário Montenegro, Vanessa imediatamente ligou para Camila, que agora morava em um apartamento de luxo bancado pelo dinheiro recebido antes de ser expulsa. Você não vai acreditar, disse Vanessa ao telefone. A empregadinha está grávida de Henrique. Impossível, respondeu Camila. Ele é estéril. Aparentemente, não tão estéril quanto pensávamos. E o pior, se ele se casar com ela agora, perdemos tudo. A cláusula será ativada. Camila ficou em silêncio por alguns segundos. Onde ela está? Hospital São Lucas. Teresa teve complicações no transplante e ele transferiu as duas para lá. Acho que precisamos fazer uma visita de cortesia, disse Camila com voz gélida, para congratular a futura mamãe. 2 dias depois, Camila entrou no Hospital São Lucas, vestida com jaleco médico roubado. Na bolsa, carregava uma seringa com substância que causaria o que pareceria um aborto espontâneo. Conseguiu descobrir que Luísa geralmente saía para almoçar às 13 horas, deixando Teresa sozinha por cerca de 40 minutos. O plano era simples: entrar no quarto, fingir ser uma enfermeira fazendo um procedimento de rotina e aplicar a injeção em Teresa. Quando Luísa voltasse e encontrasse a irmã em crise, ficaria tão abalada que provavelmente perderia o bebê. O que Camila não sabia era que Sofia, que visitava regularmente Teresa, estava no hospital naquele dia. Ao ver Camila disfarçada no corredor, imediatamente suspeitou. Sofia correu até a cafeteria, onde sabia que encontraria Henrique, que agora almoçava com Luísa todos os dias, tentando reconstruir sua relação. Camila está aqui, disse ela, sem fôlego. Disfarçada de enfermeira, Henrique levantou-se imediatamente. Onde? Indo para o quarto de Teresa. Ela carrega algo na bolsa, parece uma seringa. Não precisaram de mais explicações. Os 3 correram para o elevador. Henrique já ao telefone com a segurança do hospital. Chegaram ao corredor a tempo de ver Camila entrando no quarto de Teresa. Pare! Gritou Henrique. Camila virou-se surpresa, a seringa já na mão. O que pensa que está fazendo? Perguntou Luísa, horrorizada. Garantindo meu futuro, respondeu Camila, avançando para Teresa. O segurança chegou nesse momento, imobilizando Camila antes que pudesse fazer qualquer coisa. A seringa caiu no chão, quebrando-se. Mais tarde, análises mostrariam que continha uma substância que provocaria hemorragia severa. Por quê? Perguntou Henrique, enquanto Camila era levada pela polícia. Por que chegar a esse ponto? Porque vocês têm tudo, gritou ela. Enquanto eu tive que lutar por cada centavo na vida. Esse bebê vai tirar tudo que conseguir. Quando a polícia saiu, Luísa sentou-se trêmula ao lado da cama de Teresa, que dormia sedada, alheia a tudo que acontecera. Isso nunca vai acabar. Vai? Perguntou ela a Henrique. Sempre haverá alguém contra nós. Henrique ajoelhou-se ao lado dela, pegando suas mãos. Então é hora de pararmos de nos esconder, de enfrentarmos tudo de frente. Como? Casando-se comigo, disse ele simplesmente. Agora, sem mais esperas. Mas e a cláusula? Os contratos? Seu império? Henrique sorriu.
Descobri algo nas últimas semanas. Nada disso importa sem você. Após o incidente no hospital, Henrique tomou medidas drásticas. Transferiu Teresa para uma clínica particular com segurança 24 horas e levou Luísa para uma mansão isolada nos arredores de São Paulo, que poucos sabiam que ele possuía. Não vai acontecer de novo, disse ele, enquanto mostrava a propriedade cercada por muros altos e sistema de segurança avançado. Ninguém vai chegar perto de vocês. Parece uma prisão de luxo, comentou Luísa, olhando pela janela para os Dunduziers. Jardins vigiados por homens de terno. É temporário, até resolvermos tudo. Naquela noite, Henrique recebeu uma ligação de Regina. Camila está solta, informou a advogada. Pagou fiança. A acusação foi reduzida para invasão de propriedade, porque não conseguiram provar a intenção da seringa. Henrique bateu na mesa frustrado. E Vanessa? Continua espalhando rumores sobre sua saúde mental. As ações caíram mais 3%. Chame todas para uma reunião amanhã, na sede da empresa. Todas elas. No dia seguinte, a sala de reuniões da Montenegro Tech estava tensa. As 7 mulheres que já haviam dado à luz estavam presentes, além de Sofia, que permanecera como aliada, e Vanessa, cuja expressão arrogante escondia seu nervosismo. Henrique entrou acompanhado de Regina e 3 advogados. Luísa ficou na mansão segura, protegida. Senhoras, começou ele, vocês assinaram contratos para serem mães dos meus herdeiros, não para tentarem me manipular, sabotar minha vida pessoal ou ameaçar pessoas inocentes. Vanessa tentou interromper, mas ele ergueu a mão. Não terminei. Camila já está fora deste acordo após tentar prejudicar Luísa e Teresa. Agora tenho uma proposta para o restante de vocês. Regina distribuiu documentos. Estou oferecendo 200 milhões de reais para cada uma. Em troca, vocês renunciam a qualquer vínculo legal comigo ou com as crianças além da maternidade biológica. Um burburinho percorreu a sala. Isso é 10 vezes o valor original, comentou Diana surpresa. Quero que sigam suas vidas. Criem seus filhos como acharem melhor. Podem visitá-los quando quiserem. Serão sempre as mães deles, mas sem interferência nos negócios, sem tentativas de manipulação. Vanessa folheou o contrato, cética. E se recusarmos? Então seguimos com o contrato original. Vocês recebem 50 milhões, mas terão que cumprir todas as cláusulas, incluindo aulas diárias, testes psicológicos mensais e uma série de obrigações que vocês convenientemente têm ignorado. Uma a uma, as mulheres concordaram com a nova proposta. Algumas pareciam aliviadas, outras calculistas, mas todas assinaram todas, exceto Vanessa. 3 dias depois da reunião, Camila apareceu na sede da Montenegro Tech, exigindo falar com Henrique. Os seguranças a barraram, mas ela gritava no saguão. Tenho informações que vão destruir tudo que ele construiu. Curioso e cauteloso, Henrique permitiu que ela subisse até seu escritório, mas com 2 seguranças presentes. O que quer? Camila já tentou prejudicar Luísa, foi presa e solta. Está esgotando minha paciência. Ela sorriu, jogando uma pasta sobre a mesa. Sabe por que recusei seus 200 milhões? Porque descobri algo muito mais valioso. Henrique abriu a pasta. Continha documentos antigos, certidões e fotos em preto e branco. O que é isso? Prova de que sou bisneta de Augusto Montenegro. Henrique examinou os papéis, surpreso. Meu avô teve um caso? Nunca soube disso. Com uma empregada. Minha bisavó. Ela foi mandada embora quando engravidou, mas o filho era dele, meu avô. Camila se inclinou sobre a mesa triunfante. Segundo o testamento do velho Augusto, o controle das empresas deve permanecer com seus descendentes diretos. Eu sou uma descendente direta, tanto quanto você. Se isso for verdade, é verdade.
Tenho testes de DNA que comprovam o parentesco. E se você se casar com aquela empregadinha e perder o controle acionário, adivinha quem pode reivindicá-lo na justiça? Henrique estudou os documentos com mais atenção. O que você quer, Camila? 50% das ações e a presidência do conselho. Você fica com o resto e pode brincar de casinha com sua empregada. Ele se recostou na cadeira pensativo. Preciso verificar tudo isso. Consultar meus advogados. Tem 48 horas, respondeu ela, levantando-se. Depois disso, vou à imprensa e aos tribunais. Quando ela saiu, Henrique ligou imediatamente para Regina. Contrate os melhores especialistas em genealogia e DNA. Quero tudo verificado. Você acha que pode ser verdade? Meu avô era conhecido por seus casos extraconjugais. Não seria surpreendente, mas algo nos documentos dela não parece certo. Enquanto Regina organizava as investigações, Henrique voltou para a mansão segura, onde Luísa o esperava ansiosa. O que aconteceu? Você parece preocupado. Ele explicou a situação, mostrando as cópias dos documentos que fizera. Luísa examinou as fotos antigas. Espera, eu já vi esta mulher antes. Onde? Na casa da sua avó. Havia um álbum de fotos antigas. Esta mulher não era empregada, era prima da sua avó. Lembro porque mamãe comentou como elas eram parecidas. Henrique pegou o telefone imediatamente. Regina, verifique também os álbuns de família na antiga mansão Montenegro. Procure por uma prima da minha avó. 2 dias depois, a investigação revelou a verdade. Os documentos eram parcialmente forjados. Embora houvesse um parentesco distante, não era por parte de seu avô, mas sim da família de sua avó. Camila era, na melhor das hipóteses, uma prima de 4º grau. Ela falsificou parte dos documentos, confirmou Regina. O teste de DNA mostra algum parentesco, mas não o que ela alega. Henrique sorriu, aliviado. Prepare uma notificação legal e agende uma coletiva de imprensa para amanhã. Na manhã seguinte, o auditório da Montenegro Tech estava lotado de jornalistas. A convocação repentina para uma importante declaração sobre o futuro da empresa gerou especulações em todos os meios financeiros. No palco, uma mesa com microfones aguardava. Regina verificava os últimos detalhes com a equipe de segurança, visivelmente tensa. Tem certeza disso? Perguntou ela a Henrique, que aguardava nos bastidores com Luísa. Absoluta, respondeu ele, ajeitando a gravata. Está na hora de acabar com essa loucura. E você? Regina perguntou a Luísa. Está pronta para isso? Luísa, em um vestido simples, mas elegante, acariciou sua barriga de 4 meses, agora já visível. Estou pronta. Às 10 em ponto, Henrique subiu ao palco, seguido por Luísa. Flashes dispararam freneticamente quando os jornalistas perceberam quem o acompanhava. Bom dia a todos, começou ele. Agradeço a presença neste momento importante para mim e para a Montenegro Tech. As câmeras transmitiam ao vivo para todo o país. Nos últimos anos, conduzi esta empresa com o único objetivo de proteger e expandir o legado do meu avô. Hoje, entendo que legado vai muito além de prédios e ações. Ele olhou para Luísa sorrindo. Tenho o prazer de anunciar 2 notícias. Primeiro, Luísa Soares aceitou meu pedido de casamento. Murmúrios percorreram o auditório. Segundo, estamos esperando nosso primeiro filho biológico. Os flashes intensificaram-se. Jornalistas começaram a gritar perguntas. Estou ciente das consequências contratuais deste anúncio. Conforme os termos que eu mesmo estabeleci ao me casar antes dos 5 anos previstos, as mães dos outros 8 herdeiros assumem a guarda compartilhada. Elas receberão o valor integral acordado e continuarão fazendo parte da vida das crianças. Henrique fez uma pausa, respirando fundo.
Quanto ao controle acionário da empresa, que segundo o testamento do meu avô deve permanecer com descendentes diretos, tenho uma decisão a comunicar. Foi nesse momento que a porta dos fundos do auditório se abriu violentamente. Camila entrou, pálida de fúria, empurrando pessoas pelo caminho. "Mentiroso!" gritou ela. "Você não vai me tirar o que é meu por direito?" Os seguranças tentaram interceptá-la, mas ela já havia sacado algo da bolsa. Uma arma pequena, apontada diretamente para Luísa. "Se eu não posso ter a empresa, ninguém vai ter o seu precioso herdeiro." Pânico tomou conta do auditório. Jornalistas se jogaram no chão, seguranças avançaram. Henrique se colocou instintivamente na frente de Luísa. "Camila, pense no que está fazendo. Pensei por toda a minha vida. Enquanto você crescia em mansões, eu vivia das sobras da sua família." A arma tremia em sua mão. As câmeras continuavam gravando. "Estou grávida, Camila", disse Luísa, sua voz calma, apesar do medo. "Você realmente quer tirar a vida de uma criança inocente?" Por um instante, Camila hesitou. Foi o suficiente para que Sofia, que estava na primeira fileira, avançasse por trás e agarrasse seu braço, desviando a arma. O tiro disparou para o alto, atingindo o teto. Os seguranças rapidamente dominaram Camila, que gritava acusações, enquanto era arrastada para fora. "Vocês não entendem. Ele vai destruir tudo. O império vai acabar." Quando a situação se acalmou, Henrique abraçou Luísa, visivelmente abalado. "Você está bem?" Ela assentiu, trêmula, voltando ao microfone. Ele respirou fundo, como dizia antes dessa interrupção, sobre o controle acionário da empresa. 5 anos depois, o sol da tarde iluminava os jardins da fazenda Novo Amanhecer, propriedade de 500 hectares a 2 horas de São Paulo. Crianças corriam pelo gramado, gritando e rindo enquanto perseguiam um cachorro labrador. Luísa observava. A cena da varanda, uma mão apoiada em sua barriga de 6 meses, a outra segurando uma limonada. Ao seu lado, Teresa, agora completamente recuperada, organizava materiais para uma oficina de arte. "Eles estão cada dia mais espertos", comentou Teresa, olhando para as crianças. "E mais barulhentos", riu Luísa. Henrique se aproximou carregando o pequeno Miguel de 4 anos nos ombros. O menino tinha os mesmos olhos intensos do pai, mas o sorriso doce de Luísa. "Mamãe, papai mostrou os bezerros novos", gritou o menino, animado. Luísa sorriu, pegando o filho no colo. "E eles são bonitos?" "Muito. Posso ter um?" Henrique sentou-se ao lado da esposa, beijando sua testa. "Ele já está negociando comigo há meia hora. Tem um futuro brilhante nos negócios. 2 vezes por mês, a fazenda se enchia de vida com a visita dos outros 8 filhos de Henrique. Conforme acordado na histórica conferência de imprensa 5 anos antes, as mães mantiveram a guarda principal, mas as crianças passavam fins de semana regulares com o pai e Luísa. Ao contrário do que muitos esperavam, o arranjo funcionava surpreendentemente bem. Com o tempo, até mesmo as mães, que inicialmente eram hostis, acabaram aceitando a situação. Afinal, 200 milhões de reais compravam muita boa vontade. Diana se aproximou com sua filha Helena. "Ela insiste em mostrar o desenho que fez para o irmãozinho que vai nascer", disse sorrindo. As relações tinham evoluído tanto que agora Diana era uma amiga próxima, assim como Sofia, que dirigia a Fundação Montenegro, criada por Henrique, e Luísa para ajudar crianças com doenças renais. "É lindo, Helena", exclamou Luísa, admirando o desenho colorido. "Quando chega meu irmãozinho?", perguntou a menina. "Em 3 meses. Mal posso esperar para vocês se conhecerem." O Império Montenegro, que todos temiam que desmoronasse após o casamento de Henrique, não apenas sobreviveu, mas prosperou. Na coletiva de imprensa 5 anos antes, ele havia anunciado uma reestruturação radical. "Estou transferindo 30% das ações para uma fundação que ajudará crianças carentes."
Outros 30% serão divididos entre os 9 herdeiros em um fundo fiduciário. Os 40% restantes permanecerão comigo, garantindo que a empresa continue em mãos da família, mas com uma visão mais ampla e humanizada. A Montenegro Tech se transformou, focando em tecnologias sustentáveis e socialmente responsáveis. Henrique ainda atuava como presidente do conselho, mas dedicava mais tempo à família e à fazenda, onde criavam gado orgânico e produziam energia renovável. Quanto a Camila, após o incidente da arma, foi condenada e passou 2 anos na prisão. A última notícia que tiveram era que tinha se mudado para o exterior, tentando recomeçar longe do escândalo. Naquela noite, com todas as crianças finalmente dormindo, Henrique e Luísa estavam sentados na varanda, admirando as estrelas. 5 anos, murmurou ele, segurando a mão dela. Às vezes parece que foi ontem que você entrou na minha vida e virou tudo de cabeça para baixo. Se arrependeu? Perguntou ela sorrindo. Nem por 1 segundo. Ele acariciou sua barriga. Quem diria que um diagnóstico de esterilidade me traria tanta vida? Luísa se aconchegou em seus braços. Seu avô estaria furioso com você, sabia? Abandonar a presidência executiva, dividir as ações, morar numa fazenda, provavelmente estaria me amaldiçoando do túmulo, riu Henrique. Mas pela primeira vez, não me importo com a aprovação dele. A luz da lua iluminava o jardim onde, no dia seguinte, todas as crianças plantariam árvores frutíferas, uma tradição que Henrique e Luísa haviam criado para simbolizar o crescimento da família não convencional que formaram. Sabe o que é engraçado? Disse Henrique. Meu avô obcecado por controle, meu projeto obsessivo para ter herdeiros perfeitos. E no final, a melhor coisa que aconteceu foi justamente quando perdi o controle. Luísa sorriu, lembrando da primeira vez que o viu, arrogante e frio, entrevistando-a para o emprego. É como aquelas orquídeas na estufa, disse ela. Às vezes precisamos de uma tempestade para realmente florescer. O vento suave balançava as árvores ao redor da fazenda, trazendo o cheiro de terra molhada e promessas cumpridas. No horizonte, as luzes de São Paulo brilhavam distantes, um lembrete do mundo que tinham deixado para trás, mas que agora conseguiam tocar de uma forma muito mais significativa. E enquanto as estrelas brilhavam sobre a fazenda Novo Amanhecer, 10 crianças dormiam sonhando com bezerros, árvores e irmãos. Herdeiros não apenas de um império empresarial, mas de algo muito mais valioso. Uma família construída além do sangue, fundada no amor que superou o orgulho, o medo e até mesmo a mais improvável das condições médicas.